Eu quero falar sobre confronte os seus sentimentos. Confronte os seus sentimentos. Você sabe que sentir é humano. Faz parte da nossa humanidade os nossos sentimentos. Mas faz parte da nossa vida de fé, da nossa caminhada com Deus, aprender a lidar de maneira madura com aquilo que nós sentimos. Colocar os nossos sentimentos no lugar correto, no devido lugar. Esse é um dos papéis do Espírito Santo na nossa vida. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que a marca dos filhos de Deus é que eles são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eles não são guiados por aquilo que estão sentindo. Eles não são guiados pelas suas emoções. As emoções oscilam. O nosso sentir muda. É volúvel, meu irmão. Mas o convite de Deus para mim e para você é que vivamos uma vida que é orientada pelo Espírito de Deus. Então hoje eu quero profetizar que Deus vai libertar a sua vida do cativeiro das emoções. Abra a sua Bíblia no Salmo 42 e leia comigo esse Salmo. Salmo 42, a Bíblia diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas, verso 3, têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando eu me lembro destas coisas, eu choro angustiado. Eu costumava, passado, ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, e com cantos de alegria, com ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Palavra de Deus para você. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso é que eu me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Eu direi a Deus minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem uma agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Tem gente que hoje entrou no culto fazendo essa pergunta: por que é que eu estou assim? Ponha o seu coração em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Nós vivemos na era da idolatria do sentimento. As pessoas endeusam aquilo que sentem. Elas colocam em um pedestal. Tem gente, por exemplo, que se apega demais ao que sente. Se apega tanto que a pessoa não se permite sentir outra coisa. Parece que com o tempo, a tristeza que antes incomodava, ela vira uma espécie assim de segunda personalidade. E de fardo que eu tenho que levar. A pessoa se sente obrigada a ficar triste, a permanecer triste. Se apega. Cola na pessoa. Não quer largar. A pessoa dá um sorriso assim, ela já tenta se recompor para voltar para a cara de abatimento. Tem gente que decide a partir do que sente. Muitas decisões emotivas e não refletidas. Tenho conversado isso muito com pessoas e tenho percebido como isso é comum, como tem sido comum. Decisões emotivas e não refletidas.
Decisões baseadas naquilo que sinto. Eu sinto que eu preciso. Eu sinto que eu devo. Eu sinto e a partir desse eu sinto, vai metendo os pés pelas mãos, vai tomando escolhas, que vão gerando caminhos de morte. Escolhas que são emotivas e não refletidas. Uma escolha refletida é aquela em que você raciocina, é aquela em que você para e pondera, é aquela em que você coloca na balança prós e contras, é aquela em que você calcula para onde isso daqui vai me levar, é aquela em que você questiona, isso daqui vale a pena? Vale a pena eu permanecer nesse relacionamento? Vale a pena eu continuar nesse projeto? Vale a pena eu permanecer nesse ambiente profissional? Será que esse salário paga a falta de paz que eu tenho? Será que o beijo dessa pessoa paga a falta de paz, a perturbação que eu vivo? Poucas decisões refletidas temos visto, muitas decisões emotivas. Eu sinto e por isso eu faço. E tem mais. A gente vive também na época em que as pessoas se definem por aquilo que sentem. Se definem. Eu sinto, por isso eu sou. Não é só o eu sinto, por isso eu faço. É o eu sinto, por isso eu sou. Eu sinto que sou, eu sinto isso. E a partir desse sentimento vai formando uma autoimagem, vai formando a percepção da sua identidade. Muito complicado também. Tem gente que para, que desiste, que aborta de projetos, de propósitos de Deus. E a justificativa é o que eu estou sentindo. Não estou me sentindo bem, logo vou parar. Não estou me sentindo confortável, logo vou desistir, vou retroceder. Percebe o poder que o sentimento tem, querido, na nossa vida e no nosso tempo? Parece que hoje é um sacrilégio você desafiar o que você sente. Você dizer assim com fé, o que eu sinto não me define, o que eu sinto não me determina, e o que eu sinto não pode decidir para onde eu vou. Tem uma frase do John Piper, eu gosto muito dessa frase, ele diz assim: os meus sentimentos são apenas os meus sentimentos, eles não são o meu Deus. O meu Deus é o meu Deus. Por isso que o Salmo 42 acaba dizendo: Ele é o meu Salvador e o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Não são os meus sentimentos. Os meus sentimentos não mandam em mim, não precisam ser Senhor sobre a minha vida. Hoje eu quero convidar você a uma postura bíblica equilibrada, para lidar com os dilemas da alma. Essa mensagem aqui, meu irmão, é para você guardar na cabeceira, deixar do lado, porque vez por outra você, quem sabe, vai precisar consultá-la. Porque todos nós precisamos navegar a noite escura da alma. Todos nós precisamos aprender a navegar o que se passa dentro de nós. Isso é muito fundamental. Você sabe que a maneira como a gente lida e se relaciona com o que nós sentimos determina muito se a gente vai ser uma embarcação que chega no porto que Deus tem para nós, ou se a gente é um Titanic muito lindo, grande, maravilhoso, mas que naufraga no meio do caminho. Eu tenho visto gente talentosa, gente cheia de capacidade, cheia de potencialidade, portanto parece um Titaniczão, enorme, bonito, tem toda a potência, mas quebra no meio do caminho, porque não soube lidar e não sabe lidar com aquilo que se passa dentro de si. E você vai ter que aprender a lidar com isso, porque é muito bom contar com a ajuda de pessoas, um conselheiro, um terapeuta, um pastor, um intercessor, mas em muitos momentos, quem a sua alma vai precisar escutar é você. Quem vai precisar conversar com o seu coração é você mesmo. Então, ou você desenvolve essa arte santa, essa perícia de Deus, de você lidar com o que você sente, ou você vai quebrar no meio do caminho.
Eu hoje aqui não quero dizer assim para você, esqueça o que você sente. Não, é impossível esquecer o que se sente. Escute o que você sente. Escute. Ouça. Sentimento é termômetro. Sentimento é um termômetro, ele tá medindo, apontando, indicando alguma coisa. Indicando para a gente algo. Então escute o sentimento. Não é para esquecê-lo. Mas também não endeuse. Não coloque no centro da sua vida. Por isso o título da minha mensagem é: confronte os seus sentimentos. Coloque o seu sentimento numa mesa com Jesus. Puxe uma cadeira e coloque o seu sentimento. Puxe uma segunda cadeira e coloque Deus. E deixe Deus falar com o seu medo. Deus falar com essa tristeza. Deus falar com essa ansiedade. Deus falar com esse receio. Deus falar com essa raiva. Você entende? Quem sabe é essa a mesa que o salmista fala no Salmo 23. Eu ponho para você uma mesa na presença dos seus. Ele não tira o inimigo para colocar a mesa. Ele coloca a mesa e diante da mesa estão os inimigos. Então olhe e veja a figura. Há uma mesa e diante dessa mesa tem o seu medo, a sua ansiedade, tem a sua tristeza, tem a sua raiva, tudo, tem a sua frustração, tem o seu cansaço, tem o seu esgotamento. Eles estão todos ali sentados diante dessa mesa. Mas do outro lado da mesa está você e o Pai. E a mão dele é sobre a sua vida. E ele unge a tua cabeça com óleo. E o teu cálice transborda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que não nos deixa, mas que nos ensina a lidar com aquilo que a gente sente. Confronte os seus sentimentos. Esse Salmo 42 é um salmo marcado por um caos emocional. Se você perceber aqui, o salmista não está no seu melhor momento. Ele está talvez em um dos seus piores. É um abismo, é um lugar muito profundo. Tem comentaristas que falam que o Salmo 42 é composto por Davi quando ele está fugindo de Absalão, o seu próprio filho. Quando seu filho tentava matá-lo, Davi, fugindo, fala esse salmo de tristeza, de lamento. Tem pessoas, tem comentaristas que falam que não, que o caso é outro, era um cantor do templo, que estava exilado, enfim. Independente de quem foi que compôs, que teceu esse salmo aqui, fato é palavra de Deus inspirada para a gente, nos ensinando que homens e mulheres que caminham com Deus também atravessam vales emocionais profundos. Que tem dias que tudo entra em colapso, que tudo fica confuso, nebuloso na mente. E aqui a gente começa a perceber, por exemplo, como é que a gente entra numa crise emocional. Como é que os sentimentos vão bagunçando dentro de nós. Há muitos motivos, uma lista imensa de razões, mas eu vou pensar só alguns aqui para você. Por exemplo, a gente entra numa crise emocional quando a gente se vê bombardeado de perguntas para as quais a gente não tem respostas. Esse é um salmo que tem 9 perguntas. Pensa num salmo para ter pergunta. E onde é que estão as respostas? Muita pergunta e pouca resposta. Quando você está em um momento da sua vida em que tem muita pergunta e pouca resposta, meu irmão, isso oprime, adoece, pesa o coração, sim ou não? Quando você se pergunta, por exemplo, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu saio dessa? Como é que eu resolvo esse conflito? Coisa dura não é apenas você ter que lidar com um problema. Problema é algo corriqueiro. Coisa dura é você lidar com um problema para o qual você não tem a resposta. E quando pessoas te lançam perguntas para as quais você não tem resposta. E quando o cônjuge te pergunta, e aí amor, o que é que a gente vai fazer? E você não sei o que dizer. E quando o filho pergunta. E quando os colaboradores da empresa perguntam. E quando pessoas a quem você sabe,
precisa dar uma satisfação. Gente que depende de você, lança uma pergunta e você fica encurralado porque você não tem a resposta. Tem pessoas para quem eu prego hoje, eu não preciso ser profeta nem adivinho para falar com toda a certeza, aqui e online. Tem pessoas que me escutam hoje, que estão vivendo um momento de muitas perguntas e poucas respostas. E eu quero dizer para você que você não precisa esperar que as respostas cheguem para que a paz nasça, porque antes que a resposta chegue, o príncipe da paz já chegou na sua vida, e o que importa é a mão dele sobre você. Ponto final. Sabe como a gente entra numa crise emocional? Quando a gente romantiza o passado. Romantiza o passado e fica se alimentando de memórias que são até tóxicas. É o que ele faz, versículo 4, ele diz assim: olha, quando eu me lembro destas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir conduzindo o povo de Deus. Ele fala de uma memória, de uma lembrança, de um passado. Tem gente que fica se adoecendo por causa de experiências que um dia viveu, comparando os desafios do agora com as glórias que uma vez desfrutou. É uma nostalgia tóxica. É uma saudade que não vale a pena cultivar. Vai machucando, vai colocando os sentimentos em desordem. E tem mais aqui, o que me chama a atenção é porque ele diz: eu costumava ir com a multidão, eu costumava ir com cantos de alegria. E eu sinto aqui, eu percebo nas palavras dele um certo sentimento de culpa, porque naquele momento ele está triste, e aí ele está se cobrando, porque ele não está mais alegre como um dia ele foi. E como se não bastasse a tristeza, ele ainda está lidando com o fardo da culpa, a culpa por estar do jeito que está. E tem pessoas aqui que estão se cobrando coisas que nem Deus está cobrando de você. Você está se cobrando porque assim é o nosso mundo. Parece que existe uma coisa na nossa sociedade de que a gente sempre tem que estar sorridente, alegre. As pessoas não têm espaço, cara, para ser gente, porque tudo é, né? É uma imagem retorquível, é uma coisa, é um sorriso, é uma fala, é a cultura do filtro, é a cultura do filtro. Não é? A gente não pode ter uma mancha, uma espinha, não pode ter nada. Está tudo lá arrumado. E assim vai para o nosso comportamento, assim vai para a nossa fala. Assim vai, tudo tem que estar, sabe, sempre maravilhosamente perfeito. Nem Deus cobra isso. É um nível de autocobrança que vai colocando os sentimentos em desordem. Pois é. E quando é o pastor que está triste, quer ficar na cadeira dele sem falar com ninguém? Você está entendendo? Porque essa palavra é para mim e para você. Para você e para mim. Terceiro, sabe quando é que a gente entra numa crise emocional? Quando a gente é tomado, surpreendido por sucessivos problemas. Vem um problema, depois outro, se torna uma bola de neve. O primeiro até que você conseguia lidar, mas do terceiro em diante se tornou inadministrável. Ele fala disso, versículo 7, um abismo chama outro abismo. E tem dias na nossa vida, meu querido, que parece que o efeito dominó startado, que começa com um problema, uma notícia ruim, depois as outras vêm em carreata. E o problema que era só financeiro, depois vira conjugal, depois vira familiar, depois vira de saúde, depois você descobre um problema profissional. Quando a gente se encontra assim no meio de problemas e mais problemas, sucessivos problemas, os sentimentos vão desorganizando. Ou ainda talvez esse seja
um dos mais duros motivos assim para a gente entrar num abismo emocional, quando a gente se vê esquecido por Deus. Versículo 9, ele diz assim: direi a Deus minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Ele está dizendo para Deus: por que, Senhor, que o Senhor se esqueceu? Agora eu te pergunto, Deus se esqueceu dele? Me ajude a pregar. Deus se esqueceu dele? E por que ele está dizendo que Deus se esqueceu dele? Ele não está falando de um fato, ele está falando de uma percepção. Não é um fato, é uma percepção dele. Ele acha que Deus o abandonou. O problema é que uma percepção tem tanto poder quanto um fato. Ela dói tanto quanto um fato. Então Deus não o deixou, mas ele acha que deixou. Ele crê que deixou. E porque ele crê que Deus o deixou, ele está definhando. Tem pessoas para quem eu estou pregando hoje, que quem dera, e eu vou crer que o Espírito de Deus vai comunicar ao teu espírito essa revelação, de que Ele não te deixou. Você tem, sabe, no coração cansado, porque você tem dito: Deus, por que me deixaste? Cadê a tua mão? Por que o Senhor não opera? Onde está o teu milagre, o teu agir? E você pensa que Deus te abandonou, te desamparou. É uma mentira. O diabo quer alimentar isso, essa mentira na sua mente. E eu quero cancelar isso em nome de Jesus na sua vida e declarar sobre você a verdade de Deus. E a verdade de Deus sobre a sua vida é que quando você passar pelas muitas águas, elas não te encobrirão, e quando você atravessar o fogo, ele não te queimará, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo. Aleluia. Ah, meu irmão, agora talvez você se pergunte: e o que é que eu faço para confrontar meus sentimentos? Eu vou te dizer, guarde para a sua vida 3 princípios. Primeiro princípio, guarde. Se você quer confrontar o que você sente, questione a tua própria alma. Questione. Simples assim. Olha o que é que ele faz, versículo 5. Ele começa a conversar com ele mesmo. Se tivesse alguém perto, eu acho que a pessoa dizia: é doido. Porque ele começa a conversar com ele mesmo. Ele diz assim: por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Vai, responde tu mesmo, eu mesmo. Ele com ele mesmo. Ele está conversando com a sua própria alma, com o seu próprio coração. Ele está questionando por que você está assim. Primeira coisa, se você quer colocar em ordem a bagunça do seu interior, o caos emocional da sua alma, aprenda a questionar o seu coração. Aprenda a se perguntar: por que eu estou assim mesmo? Porque quando eu começo a questionar o que eu estou sentindo, o meu coração, eu começo, olha isso daqui é muito forte. Eu começo a agir como um observador de mim mesmo. Eu saio de mim, eu olho para mim, e eu começo a me observar. E ao me observar, eu vou ganhando insights. Por exemplo, quando eu questiono o meu próprio coração, os meus sentimentos, a minha tristeza, quando eu me pergunto: por que eu estou assim? Qual é a base dessa tristeza mesmo? Eu começo a descobrir que isso que está me entristecendo é passageiro. Eu começo a questionar e eu digo: por que eu estou triste assim? Por causa de... Mas isso é passageiro, isso não passa? Passa. Eu estou dando poder demais ao que passa. Vai passar. Se não passar semana que vem, passa mês que vem. Se não passar mês que vem, passa ano que vem. É passageiro. Quando eu começo a questionar meu próprio coração, olha o que é que eu descubro. Eu descubro que muito do que me entristece
não é objetivo, é subjetivo. Como assim, pastor? Explica melhor, vou explicar. Muito que está te entristecendo não é um fato, não é algo, é só um achismo. Você acha que a pessoa está de mal, você acha que não vai dar certo, você acha que vão dizer não, você nem foi, você nem chegou, mas você já acha que as coisas não vão fluir. Então o que está te entristecendo não é nem um fato, é um achismo, é fake news do inferno e que tu está acreditando. Está entendendo? Quando eu começo a questionar meu coração, gente, olha o que é que eu descubro. Eu descubro que eu tenho motivo para chorar, eu tenho motivo para estar triste, quem sabe, mas eu tenho tantos outros motivos para agradecer. Essa parte da minha vida não está muito boa, Senhor, mas tem tanta coisa boa. O Senhor tem sido bom, a tua misericórdia, a tua bondade tem me seguido. Tu és fiel e eu não posso negar isso, Pai. E tem mais, tem muita gente que está querendo a vida que eu tenho. Tem muita gente querendo a vida que eu tenho. Tem muita gente querendo dormir na cama que eu vou dormir, naquela que você vai, lá no Rio Grande do Sul. Quando a gente começa a questionar o nosso coração, a gente começa a perceber, sabe, coisas do tipo, rapaz, outros passaram por isso daqui, eu não sou a primeira pessoa do universo a enfrentar esse tipo de situação. Outros passaram, viraram a página e triunfaram. Por que é que comigo não pode ser assim também? Se ao meu lado está o Senhor dos Exércitos, se Ele é comigo, e agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluia! Sabe, em resumo, quando você age como um terapeuta da tua própria alma, quando você age como um questionador do teu coração, quando você questiona o que está sentindo, você descobre que muito disso que está te entristecendo, sim, é legítimo que você se entristeça por isso, mas é solucionável, não é o fim do mundo, não acabou, o teto não desabou, é uma rachadura na janela, mas é passível de solução. Isso aqui é para quem para e questiona o próprio coração, como fez o salmista dizendo, por que estás assim, tão triste, ó minha alma? Entende? Segundo princípio que eu digo para você, se você quer confrontar os seus sentimentos, aprenda a pregar para o seu próprio coração. Pregue para o seu coração. Como ele faz no versículo 5, ele começa a pregar, depois dele questionar a si mesmo, e dizer, por que é que eu estou assim tão triste? Ele transiciona para uma profecia, ele profetiza para ele mesmo, ele diz, ponha a sua esperança em Deus. Ele prega para ele, ele diz, ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Hoje eu quero dizer para você, se você quer aprender a lidar com o que você sente, aprenda a falar com aquilo que você sente. Aprenda a pregar essa palavra para aquilo que você sente. Se você não pregar para os seus sentimentos, suas emoções não vão se converter. Se você não aprender a pregar essa palavra para o que você está sentindo, se você não aprender a pregar essa palavra para o seu coração, meu irmão, não vai dar certo, você vai sucumbir, elas vão tomar de conta, elas vão assumir o volante. Lembre-se o que eu falei na introdução, seus sentimentos são apenas os seus sentimentos, Deus é Deus, a palavra de Deus é que é a verdade. Sentimentos enganam, iludem, embaçam a nossa visão. A gente tem que aprender estou sentindo medo? Pois medo eu quero dizer para você que o Senhor é a minha luz e a minha salvação.
Porquanto eu não temerei, porque ainda que uma guerra estoure contra mim, se o Senhor é por mim, meu Deus. Sabe, você precisa pregar para você precisa pregar para a sua ansiedade, você precisa lembrar a sua ansiedade. Ansiedade, eu quero dizer para você, que assim está escrito na palavra do meu Deus: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes apresentem todas as vossas súplicas, na forma de petições e de ação de graças, e a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Você precisa pregar para a sua preocupação, você precisa olhar nos olhos da sua preocupação e dizer para ela: preocupação, eu digo para você, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Está escrito, e o que está escrito é a verdade. Ele disse, o que Ele fala é a verdade. Fale comigo bem forte: o que eu sinto é só o que eu sinto. A palavra é a verdade. Fale com mais forte, fale com mais convicção, porque se você não pegou nada do sermão de hoje, pelo menos isso. Fale comigo bem forte. Toda a igreja diga assim: porque o que eu sinto é só o que eu sinto. A palavra é a verdade. É isso. Simples assim. Enquanto o louvor retorna e as luzes se apagam, eu quero encerrar com isso aqui. A Bíblia diz, meu irmão, esse texto vai caminhando para o final dizendo: pois eu ainda o louvarei. Mas eu ainda. Cris, coisa poderosa é o ainda de Deus. Você jamais pode perder o ainda de Deus. Você só consegue lidar com o que você sente, especialmente no dia mau, quando você se agarra na fé do ainda. Coisa está feia, mas eu ainda estou caído, mas eu ainda estarei de pé. A coisa está escura, mas eu ainda terei uma visão muito clara. Eu não vejo fruto, mas eu ainda verei uma colheita abundante, em nome de Jesus. As nuvens estão cobrindo o meu céu, mas eu ainda enxergarei dia claro e um sol radiante, em nome de Jesus. Eu ainda o louvarei. O ainda de Deus, sabe o que é? O ainda de Deus é que eu choro, mas é por enquanto. E se eu ficar firme nele, passada a tempestade, o que foi dor tornar-se-á em testemunho. É isso. Se eu ficar nele, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Mas eu precisei esperar, eu precisei ficar, eu precisei permanecer pacientemente. Mas chegou o tempo em que Ele ouviu, e quando Ele ouviu, a mão poderosa dEle fez algo. Ele me levantou de um charco de lodo, Ele me firmou sobre a rocha, e Ele pôs um cântico novo na minha boca. Ele pôs algo nos meus lábios, Ele pôs algo novo na minha boca. Eu ainda o louvarei. Se você, meu irmão, está cabisbaixo, as emoções e os sentimentos estão caóticos dentro de você, profetize para você mesmo, dia, tarde, noite: eu ainda te louvarei, Senhor. Eu ainda verei tua mão agindo aqui. Então, Pai, não é hora de descrer, é hora de esperar. E eu quero encerrar com isso aqui, para colocar os sentimentos em ordem, para confrontar seus sentimentos. Deixe a fé encerrar o assunto. Esse salmo, ele tem 11 versículos, mas ele poderia ter somente 5. Se você abrir na sua Bíblia, Salmo 42, ele tem 11 versículos, poderia ter apenas 5. Sabe por quê? Porque o versículo 5 é igual ao 11. O versículo 5 é: por que estás assim tão triste, a minha alma? Por que estás assim tão abatida dentro de mim?
Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, ponto. Não podia ter acabado aí? Poderia, porque o versículo 11 não é assim? Não é verdade? Mas não. Passado o verso 5, ele no verso 6 diz assim: estou tão angustiado, a minha alma está tão triste. E volta a falar a mesma ladainha. E volta a remoer as dores e tristezas. Aqui está um ponto fortíssimo. Ele poderia ter deixado a fé encerrar o assunto no verso 5, mas ele prefere sofrer mais uns 5 versículos para frente. Aqui está algo que pode mudar a minha vida e a sua, porque você está recebendo uma palavra, aí quando chegar em casa, dorme bem, sono de um anjo. Quinta de manhã, já começa a murmuração. Na palavra foi uma benção, o culto foi uma benção, mas não, Deus falou comigo, mas não, verdadeiramente Deus cuida de mim, mas olha o que eu estou passando. Você tem que decidir quem é que vai encerrar o assunto. Você tem que decidir quem é que vai colocar um ponto final no assunto. Se é a fé que vai colocar um ponto final no assunto, irmão, deixa a fé falar. Ela falou, ela se pronunciou, ponto final, morreu, tchau. É o que ele deveria ter feito aqui, é o que eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua. A gente vai ser o tipo de gente que na noite em que o coração está perturbado, a gente vai dizer: por que que eu estou assim? Por que que eu estou assim, meu Deus? Eu vou sondar meu coração, eu vou examinar as bases do meu sentimento, mas eu vou encerrar dizendo: ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus, e ponto final, ponto final, ponto final. Eu não tenho mais nada para discutir, eu não tenho mais nada para falar. Ele é o meu Deus, Ele cuida de mim. Aleluia!